Imagina receber uma ligação do seu banco em Xangai, dizendo que sua conta está bloqueada até você provar de onde veio aquele dinheiro que está guardado em Hong Kong há 8 anos. Não é um golpe, não é erro de sistema, não é um exagero de novela. É o novo normal para milhares de famílias ricas na China, e a história por trás desses casos mais parece um filme de Hollywood, que envolve espionagem financeira legal, uma crise que começou nos tijolos e terminou nos bancos, e um governo decidido a não deixar mais nenhum yuan escapar sem ser visto. Durante décadas, quem tinha dinheiro na China e queria proteção, guardava fora do país. Conta em Hong Kong, seguro de investimento, imóvel em outro continente, ações internacionais compradas por estruturas discretas chamadas trusts. Funcionava bem, ninguém perguntava muito, e o Estado parecia mais preocupado em cuidar de outras prioridades, como manter a economia crescendo em ritmo acelerado e segurar as pontas de um sistema financeiro gigantesco. Só que isso mudou, e mudou de um jeito que está deixando banqueiros, advogados tributaristas e famílias inteiras em pânico silencioso, porque ninguém quer aparecer publicamente reclamando de um problema fiscal com o próprio governo chinês. Primeiro, uma coisa precisa ficar clara, porque é fácil contar essa história errado. A China não inventou agora um imposto sobre a fortuna dos ricos. Isso já existia. A lei chinesa permite, há tempos, tributar a renda mundial de quem é considerado residente fiscal do país, não importa em que canto do planeta esse dinheiro esteja rendendo. A novidade não é a regra. A novidade é que Pequim, pela primeira vez, decidiu usar essa regra com força total, indo atrás, localizando, cruzando dados e cobrando de verdade, inclusive de anos que já ficaram para trás. É como se existisse uma lei adormecida há muito tempo, conhecida por todo mundo, mas nunca aplicada com rigor, e de repente alguém decidiu ligar essa máquina e deixá-la funcionando a todo vapor. Norgan Tamshol, e foi em 24 de julho de 2026 que essa mudança ganhou um contorno oficial. Pequim divulgou regras detalhadas sobre como vai tributar os chamados trusts offshore, essas estruturas usadas para guardar patrimônio fora do país, geralmente montadas com a ajuda de escritórios especializados, muitas vezes em paraísos fiscais ou em centros financeiros como Hong Kong e Singapura. A partir de agora, entra na conta do fisco chinês a valorização de ações, imóveis e outros bens que foram transferidos para dentro desses trusts. Entram também os dividendos, os juros e qualquer outro rendimento gerado por esse dinheiro. E entram até as receitas de empresas que são controladas por essas estruturas, o que significa que não adianta simplesmente esconder o patrimônio atrás de uma camada extra de pessoa jurídica, porque o fisco agora enxerga através dessas camadas. A alíquota principal ficou marcada em 20%. Pense nisso um segundo. Não é uma taxinha simbólica, é um quinto de tudo que esse patrimônio produziu, e produziu longe dos olhos do governo chinês. Ou pelo menos era isso que se pensava até pouco tempo atrás. Mas os trusts são só a ponta que apareceu primeiro, a parte da história que ganhou manchete porque tinha um número redondo e uma data oficial para se agarrar. Por trás dessa notícia existe uma operação muito maior rodando, quase como uma teia sendo tecida silenciosamente há meses. Autoridades chinesas estão verificando contas bancárias no exterior, posições em ações internacionais, imóveis comprados fora do país e um detalhe que chamou muita atenção do mercado financeiro: os seguros de investimento vendidos em Hong Kong, aqueles produtos que durante anos foram vendidos como porta de entrada segura e discreta para o mercado internacional, praticamente um produto de prateleira para qualquer família chinesa endinheirada que quisesse diversificar patrimônio fora do alcance direto de Pequim. Bancos chineses receberam orientação para revisar os investimentos externos dos seus clientes e, em alguns casos, contas simplesmente foram bloqueadas até a situação fiscal da pessoa ficar esclarecida. Não é aviso distante, não é ameaça no papel, é ação em andamento, batendo na porta de gente que achava que tinha resolvido esse problema anos atrás. Agora vem a pergunta que todo mundo devia estar se fazendo e que provavelmente está tirando o sono de muita gente rica em Xangai, Pequim e Shenzhen. Como exatamente a China consegue enxergar dinheiro que está guardado do outro lado do mundo, em bancos de outros países, sob nomes de estruturas jurídicas complexas, muitas vezes desenhadas justamente para dificultar esse tipo de rastreamento? A resposta tem nome, e é um sistema chamado Padrão Comum de Comunicação, mais conhecido pela sigla em inglês,
é um mecanismo internacional de troca automática de informações financeiras, criado originalmente com o objetivo declarado de combater sonegação fiscal em escala global. Bancos, seguradoras e outras instituições de dezenas de países participantes compartilham dados entre si de forma sistemática, quase burocrática, sem alarde. Então, uma conta aberta em Hong Kong, um seguro de investimento comprado lá, uma posição de ações guardada em outro mercado, tudo isso pode acabar de forma automática, chegando às mãos das autoridades fiscais chinesas, sem que ninguém precise contratar um detetive ou abrir uma investigação criminal complexa. O mundo ficou pequeno para quem queria esconder dinheiro, e a China está usando isso como nunca usou antes, transformando um sistema pensado para a transparência global em uma ferramenta de arrecadação doméstica extremamente eficiente. E aqui entra a parte que mais assusta quem está sendo pego nessa rede, a peça que transforma essa história de simples ajuste tributário em algo bem mais pesado: a retroatividade. As regras oficiais falam em regularizar impostos sobre ativos transferidos para trusts desde janeiro de 2023 e sobre rendimentos anteriores a 2026, com um prazo dado para pagamento sem multa por atraso, uma espécie de janela de boa vontade, quase um convite educado para as pessoas se acertarem antes que a coisa fique feia de verdade. Só que a realidade no terreno parece ir bem além disso, muito além do que qualquer comunicado oficial deixa transparecer. O Financial Times relatou fiscalizações específicas que estão chegando a operações de 2017 e, em alguns casos, investigações remontando ao ano 2000. Pare para pensar no tamanho disso. 26 anos de histórico financeiro potencialmente sob análise, decisões tomadas por pessoas que talvez nem estejam mais vivas hoje, estruturas montadas em um contexto econômico completamente diferente do atual, sendo reexaminadas com os olhos de 2026. Isso não significa que todo mundo vai ser cobrado automaticamente desde o ano 2000. A regra oficial é mais limitada e específica que isso, mas mostra até onde o apetite fiscalizador chinês está disposto a ir quando decide investigar um caso que considera relevante ou simbólico o suficiente para servir de exemplo. E tem outro detalhe que corta pela raiz uma estratégia clássica usada por quem tinha dinheiro e queria se proteger, uma espécie de plano B que muita gente rica ao redor do mundo considera quase sagrado, que era simplesmente trocar de passaporte ou conseguir residência permanente em outro país. Pois bem, isso deixou de ser garantia de segurança absoluta no caso chinês. Se a pessoa mantém a família na China, os negócios na China, o centro real da sua vida econômica dentro do território chinês, ela ainda pode ser considerada residente fiscal chinesa, mesmo tendo outro passaporte guardado na carteira, mesmo com um visto de residência permanente em outro continente emoldurado na parede do escritório. O papel mudou, mas a vida continuou lá. E para o fisco chinês, é a vida real que conta. Não o documento, não o carimbo, não a cerimônia de cidadania em outro país. Isso muda completamente o cálculo de risco para milhares de famílias que investiram tempo, dinheiro e energia jurídica tentando construir essa segunda identidade legal como escudo. Agora, por que Pequim decidiu apertar justamente agora, depois de anos deixando essa engrenagem meio parada, meio esquecida em segundo plano? A resposta passa direto pela crise imobiliária que atinge a China há um bom tempo. Um problema que já derrubou incorporadoras gigantes e deixou cidades inteiras cheias de prédios inacabados. Governos locais chineses dependiam pesadamente da venda de terrenos como fonte de receita, praticamente o motor financeiro por trás de estradas, escolas, hospitais e salários de funcionários públicos em milhares de municípios, e esse mercado desabou. Isso gerou um buraco financeiro enorme nas contas regionais, com receitas públicas praticamente estagnadas justamente no momento em que as despesas continuavam subindo, entre programas sociais, infraestrutura e a própria manutenção da máquina estatal. Os números ajudam a entender o tamanho da pressão que Pequim está sentindo. A receita orçamentária chinesa caiu 1,7% em 2025. Ficando em torno de 21,6 trilhões de yuans, segundo dados citados pelo próprio Financial Times. Quando o dinheiro que sempre entrou de um jeito para de entrar, o Estado precisa achar outra fonte, e dessa vez os olhos se voltaram para fora do país, para o dinheiro que os chineses mais ricos guardaram no exterior ao longo dos anos, muitas vezes com a bênção implícita de um sistema que fechava os olhos enquanto a economia crescia.
Só que reduzir tudo isso a uma simples questão de caixa apertado seria enxergar só metade do quadro, talvez a metade mais fácil de entender, mas certamente não a mais importante. Essa ofensiva fiscal também serve para outros propósitos, talvez até mais relevantes do que o dinheiro em si no curto prazo. Ela ajuda a dificultar a fuga de capitais, um problema que preocupa Pequim há anos, porque cada real que sai do país e não volta enfraquece o controle econômico do Estado sobre sua própria moeda e sobre a estabilidade financeira interna. Ela permite também acompanhar de perto os investimentos que as famílias mais ricas fazem fora da China, entender para onde esse dinheiro está indo, monitorar movimentações que antes ficavam praticamente invisíveis para o governo central, quase como um mapa em tempo real da riqueza chinesa espalhada pelo mundo. E existe ainda um componente político forte, ligado ao discurso de prosperidade comum defendido por Xi Jinping, a ideia de que a riqueza extrema não pode continuar escapando impune das obrigações que valem para todo mundo, especialmente em um momento em que a economia desacelera e a desigualdade social se torna um tema sensível dentro do próprio partido. Essa fiscalização sobre rendimentos mantidos fora do país começou a ganhar força ainda em 2024 e desde então foi avançando gradualmente, saindo do foco inicial nos ultra-ricos, aqueles bilionários com nomes conhecidos, e alcançando um público cada vez mais amplo, incluindo empresários de médio porte que nunca imaginaram estar no radar de uma operação dessa magnitude. E é impossível contar essa história sem passar por Hong Kong, porque é ali que boa parte do drama está acontecendo agora, quase como o epicentro visível de um terremoto que começou bem mais fundo. Durante muito tempo, os seguros de investimento vendidos em Hong Kong foram a ferramenta preferida de chineses continentais que queriam proteger patrimônio e ter acesso indireto a ativos internacionais, driblando restrições cambiais mais rígidas dentro da China continental, que limita quanto dinheiro uma pessoa pode tirar do país por ano. Era praticamente um caminho natural, quase institucionalizado, vendido em agências bancárias, recomendado por gerentes de relacionamento, discutido abertamente em rodas de negócios. Só que a possibilidade real de esses rendimentos serem taxados em 20% derrubou as ações de gigantes do setor, como Prudential e HSBC, instituições que construíram parte relevante do seu negócio justamente vendendo esse tipo de produto para clientes chineses ao longo de décadas. O mercado sentiu o baque na hora. Investidores reagiram vendendo posições, analistas correram para revisar projeções de lucro, o que mostra que essa mudança não é só uma notícia distante de política tributária discutida em algum gabinete em Pequim. Ela move bilhões de dólares, mexe com empresas listadas em bolsas ao redor do mundo e reconfigura de verdade a forma como o dinheiro rico chinês vai se comportar daqui para frente, talvez buscando novos destinos, novas estruturas, novas formas de se proteger de um Estado que decidiu enxergar mais longe. E antes de fechar esse raciocínio, vale um contraponto importante, porque é fácil cair na tentação de resumir tudo isso como se fosse simplesmente confisco de um regime autoritário indo atrás dos ricos por perseguição ideológica. Não é bem assim, e simplificar dessa forma perde justamente o que há de mais interessante no caso. Estados Unidos e vários outros grandes mercados também tributam seus cidadãos e residentes sobre a renda mundial. Não importa onde esse dinheiro esteja gerando retorno, seja em uma conta na Suíça, um imóvel em Portugal ou ações compradas em Londres. Essa lógica em si não é uma exclusividade chinesa, nem uma invenção recente. Existe há muito tempo em legislações tributárias sérias ao redor do mundo. O que realmente diferencia o caso chinês é a combinação específica de elementos que estão acontecendo ao mesmo tempo, quase como ingredientes raros se juntando em uma receita em comum. A fiscalização alcançando anos bem antigos, muito além do que costuma ser praticado em outros países. O acesso extremamente forte que o Estado tem sobre os bancos e as instituições financeiras dentro do país, sem as camadas de proteção judicial que existem em democracias mais consolidadas. O controle rígido sobre a saída de capital, que já limitava a movimentação de dinheiro antes mesmo dessa nova onda de fiscalização. A dificuldade real que uma pessoa comum tem para contestar uma decisão do fisco chinês perante um tribunal independente. E a possibilidade concreta de atingir gente que já reorganizou parte da vida fora da China, comprou casa em outro país, colocou filhos em escola internacional,
achando que tinha construído uma proteção sólida e definitiva. Número vale ainda pensar no efeito cascata que tudo isso pode gerar nos próximos meses e anos, porque histórias desse tipo raramente terminam onde parecem terminar. Advogados tributaristas especializados em planejamento internacional já devem estar sendo procurados às pressas por clientes assustados, buscando entender exatamente onde estão expostos e o que ainda pode ser feito dentro da lei. Bancos privados que atendem clientes chineses de alta renda, tanto dentro quanto fora da China, precisam agora recalcular o risco de manter esses relacionamentos, sabendo que qualquer movimentação pode virar objeto de escrutínio. E outros países que também recebem capital chinês, sejam eles destinos tradicionais como Singapura e o Reino Unido, sejam mercados emergentes que vinham atraindo esse fluxo mais recentemente, vão sentir o impacto dessa mudança de comportamento, seja porque menos dinheiro novo vai chegar, seja porque parte do capital que já está lá pode ser repatriado às pressas para tentar regularizar a situação antes que o cerco se feche de vez. No fim, essa história inteira revela duas coisas ao mesmo tempo, e é exatamente aí que mora a força dela, o motivo pelo qual vale a pena prestar atenção, mesmo que você não tenha um centavo guardado em Hong Kong. Mostra um estado que precisa desesperadamente de dinheiro novo, depois que a engrenagem imobiliária que sustentava boa parte da economia local travou de um jeito que ninguém em Pequim previu com essa intensidade. E mostra, ao mesmo tempo, que esse mesmo Estado não está disposto de jeito nenhum a deixar os chineses mais ricos escaparem do seu alcance financeiro, não importa quantos oceanos, quantos bancos estrangeiros ou quantas estruturas jurídicas complicadas fiquem no meio do caminho. E se tem uma lição que essa história ensina para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, é que na era da troca automática de informações financeiras, a distância deixou de ser sinônimo de segurança. E o dinheiro, não importa o quanto se esconda, sempre deixa um rastro que alguém, em algum lugar, um dia vai decidir seguir.